A paz do Senhor, amados irmãos, meus queridos alunos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, chegamos na aula de número 10, lição 10, a expansão da igreja. E domingo 7 de setembro, feriado nacional. O Brasil, a independência do país foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822. Portanto, hoje, nesse domingo, se completa 203 anos de independência do Brasil, a República Federativa do Brasil. E essa lição de número 10, nós vamos comentar exatamente nesse primeiro domingo do mês de setembro, 7 de setembro, a expansão da igreja. E o nosso texto maior, o nosso texto áureo, declara: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Isso está registrado em Atos, capítulo 8, versículos 4 e versículo 5. A nossa verdade prática diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das paredes. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, que dá o contexto do nosso texto áureo, está em Atos, capítulo 8, versículos 1 a 8 e também versículos 12 até o versículo de número 15. Então vamos começar a leitura em Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, essa é a leitura bíblica de classe. E a nossa temática dessa lição 10 vai trabalhar a expansão da igreja. Mas nós temos 3 objetivos dessa lição de número 10. O primeiro objetivo declara: apresentar
como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Segundo, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E terceiro, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Então, nessa lição de número 10, nesse primeiro domingo do mês de setembro, o nosso tema é a expansão da igreja. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, nosso texto áureo, de Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Bem, primeira coisa que eu preciso situar para você, aluno, você, professor, você que acompanha a Escola Bíblica Dominical, é a questão geográfica. Nesse momento, ou seja, há aproximadamente 2000 anos atrás, nós temos 3 províncias importantes que Roma criou quando Roma, no ano 63 a.C., é a chegada de Roma na Judéia. O general Pompeu sai da Síria, que ele já tinha transformado a Síria, que era o reino seleucita, ele transformou em uma província romana. Agora ele vai transformar a terra de Israel, que na época era o reino dos Macabeus, em 3 grandes províncias. Em mais, mas as 3 mais conhecidas: a Judéia, onde está Jerusalém, a Samaria e a Galileia no norte. Então, basicamente, essas 3 províncias que você ouve falar muito na Bíblia, inclusive nesse texto áureo. Está dizendo que o Filipe foi à cidade de Samaria, que é a província dos samaritanos. Então, o nosso contexto do nosso texto áureo, ele está no capítulo 8, entre os versículos 1 ao 25, que é quando o evangelho chega a Samaria. Samaria era uma cidade, mas Samaria também era uma província. Então, para ficar clarinho para você, você tem no sul a província da Judéia, Judá, Jerusalém. Você tem no meio a província da Samaria, Samaria como sendo a cidade mais relevante, e no norte, Galileia, onde tem as 10 cidades gregas, a Decápolis. Então são províncias romanas. E o território de Samaria, ele atuou como uma espécie de primeiro degrau para o ministério da pregação do evangelho para os gentios. Por quê? Olha como é que estavam essas 3 províncias. A província da Judéia, você só tem judeu, basicamente. Na próxima província, que é a província da Samaria, você tem os samaritanos. E no norte, na Galileia, você tem os gentios, porque tem cidades gregas ali. Comerciantes que se instalaram numa terra extremamente produtiva, que é a Galileia, porque a Galileia tem o vale do Armagedon, e é um vale extremamente rico para plantações. O próprio entorno do mar da Galileia, além da pesca, tem uma produção de alimentos, e o vale do Rio Jordão, então é uma região fértil. Então o que nós temos? No território da Samaria, quando os primeiros judeus que tinham aceitado o Senhor Jesus começaram a pregar, já é um indício de que a igreja está saindo do meio do universo étnico judaico e alcançando outros povos. É verdade que o povo samaritano não era um povo pagão. Esses samaritanos não. Eles tinham a crença no Deus de Abraão, eles aceitavam os 5 primeiros livros, que é a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles não eram idólatras. Então, claro que era um povo diferenciado.
Mas para os judeus não consideravam os samaritanos. E a chegada da igreja em Samaria já é um indício do ministério em território gentílico. Como que os judeus então classificavam o mundo? Ou você era judeu, portanto, do pacto abraâmico, ou você era goim, a palavra hebraica para gentes, que para nós ficou gentios. Então, ou você é judeu ou você é goim, você é pagão ou gentil. Os samaritanos, que o assunto é esse, a expansão do evangelho e a chegada do evangelho em Samaria. Os samaritanos eram um povo heterogêneo, porque era uma mistura de israelita com gentil. E aonde que está escrito isso? Então agora, você que me acompanha, eu quero apresentar o meu livro, o livro O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Você pode adquirir pelo Mercado Livre, dividir até em várias vezes. O que eu tenho aqui na página de número 108? Na página de número 108 do livro, eu vou falar sobre as consequências do cativeiro assírio. A Assíria, cuja capital era Nínive, ela conquistou o reino do norte. Então vamos voltar um pouquinho só para você ter contexto histórico. Quando o rei Salomão morreu, o seu filho Roboão era para ser o próximo sucessor. Mas os anciãos de Israel procuraram Roboão e pediram para ele aliviar os impostos que eram cobrados do norte de Israel, porque aí eles seriam fiéis à família de Davi. Bom, Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, preferiu ouvir o conselho dos jovens. E o conselho dos jovens não era um bom conselho. E Roboão continuou, então, totalmente fechado às demandas do povo, hostil ao povo, chegou a usar um linguajar inadequado como um político, dizendo que a mão dele era mais pesada do que a do pai dele. Em outras palavras, que ele ia manter os impostos e até aumentar os impostos. Então 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos do sul. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, essas ficaram unidas, que deu origem então ao reino da Judéia, com capital em Jerusalém. E as outras 10 tribos se organizaram sob o comando de Jeroboão I e, posteriormente, a cidade de Samaria foi estabelecida como a capital das 10 tribos do norte. Então, a partir da morte de Salomão, basicamente, nós temos 2 reinos irmãos. No sul, o reino de Judá, com capital Jerusalém, e no norte, o reino de Israel, com capital Samaria. Bem, o reino do norte era o mais rico. Eu já disse que tanto Samaria como na Galileia estavam as grandes terras férteis do Vale do Armagedon, por exemplo, da Alta Galileia. Então era uma terra mais rica. E o norte foi conquistado pelos assírios no ano 722 pelo rei Sargão II, que era o rei do Império Assírio. Então, no ano 722, o reino do norte deixou de existir. O problema é que a política dos assírios era tirar os povos conquistados da sua terra e transplantá-los para outras regiões. Então, os assírios pegaram as 10 tribos do norte e espalharam para outras regiões e pegaram os povos conquistados de outras regiões e plantaram eles ali no território de Israel. Quando esse povo chegou ali, especialmente na cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, houve então a mistura, a miscigenação entre israelitas que ficaram ali, os restantes do povo, e os novos moradores. Essa mistura
que gestou, que gerou o povo de Samaria, o samaritano. Por isso que o judeu não aceitava os samaritanos, porque para o povo judeu era uma mistura entre gentios e israelitas. Eu coloco aqui no livro a referência desse assunto, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 24 a 41, que você pode ler com calma, que você vai ver a origem do povo samaritano. E aí eu falo um pouco sobre os samaritanos e coloco aqui no que os samaritanos acreditam, quais as crenças básicas do samaritano até hoje. Primeiro, eles acreditam no único Deus, eles são monoteístas. E para eles é o mesmo Deus dos profetas hebreus. Eles têm a mesma percepção. Para eles, a Torá foi dada por Moisés, a lei. Só que eles não reconhecem Jerusalém como sendo o local de culto. Para eles, o local de culto é o Monte Gerizim, onde Josué fala sobre as bênçãos. Lembra que tinha o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal é a maldição, onde se falava da maldição. No Monte Gerizim, das bênçãos. Então, o Monte Gerizim, que é o verdadeiro santuário escolhido pelo Deus de Israel, na fé samaritana. Muitos samaritanos acreditam que, no final dos dias, os mortos serão ressuscitados e haverá um restaurador, como foi Moisés, da fé, porque na mente do samaritano, eles são os verdadeiros israelitas. Para eles, os judeus não são os verdadeiros israelitas. Para eles, são eles os verdadeiros israelitas. Eles têm uma versão significativamente diferente dos 10 mandamentos. Por exemplo, seu 10º mandamento é sobre a santidade do Monte Gerizim. Quer dizer, eles não acreditam na santidade de Jerusalém, mas no Monte de Gerizim. E tem outras crenças particulares. Eles até hoje oferecem sacrifício de animais, né, no Monte de Gerizim, comemoram as suas festas. Então, na mentalidade dos samaritanos, o Monte Gerizim, que era a montanha escolhida por Deus. Bom, eu acho que algo curioso sobre os samaritanos, eu coloquei aqui, olha, os samaritanos, do hebraico Shoronim, atualmente fazem parte de uma pequena comunidade que se divide entre o vilarejo de Kenat Zula, perto de Nablus, na atual Cisjordânia, onde fica o Monte de Gerizim, e o bairro Neve Pinchas, na cidade israelense de Holon, ali pertinho de Tel Aviv. Bom, estudos de 2019 apontaram que a comunidade samaritana era composta de aproximadamente 820 pessoas. Então eles diminuíram demais. Há 2.000 anos atrás, na época de Jesus, eles eram mais de 1 milhão. E hoje, devido a perseguições, tanto do islamismo como, primeiramente, dos judeus, depois do catolicismo, depois do islamismo, então a comunidade foi ficando cada vez mais diminuta. Mas o governo de Israel protege a pequena comunidade samaritana hoje. Hoje não há mais rivalidade como havia na época de Jesus. O judeu nem falava com o samaritano, conforme João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela animosidade não existe mais hoje. Pelo contrário, hoje os judeus tratam com muito carinho, até porque é uma comunidade em extinção, né? Mas eles são tratados, são respeitados. O governo de Israel fez até um projeto de recuperação demográfica da comunidade samaritana. Bom, são apenas informações para você que é professor ou para você que é aluno, mas eu coloco aí o meu livro à sua disposição e no livro eu explico todas as questões e mais detalhes, riquezas de detalhes que na nossa aula a gente não consegue compartilhar. Então, se você adquirir o livro, você vai ter essas informações sobre os samaritanos. Bom, então os samaritanos, por isso mesmo, é considerado um povo heterogêneo. Uma mistura de israelitas com os gentios. Portanto, na perspectiva judaica, eles eram gentios, pelo menos na perspectiva judaica. Mas na prática,
a religião samaritana era essencialmente judaica, porque eles acreditavam no mesmo Deus, quase nas mesmas fés, no mesmo Moisés, com diferenças, claro, mas havia uma linha. Eles observavam as mesmas festividades religiosas e professavam adorar o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles achavam que eram os verdadeiros israelitas, inclusive. No entanto, os samaritanos haviam feito algumas modificações nas suas formas de adoração. Então, os samaritanos adoravam o Deus único, Yahvé, observavam os diversos sábados e dias santos e praticavam o ritual da circuncisão. E a circuncisão no judaísmo é o selo da aliança abraâmica. É extremamente relevante a circuncisão para o judaísmo, porque é o selo que Deus estabeleceu com Abraão para fazer parte dessa comunidade. Porém, haviam feito seu centro de adoração na cidade, no monte, então, Gerizim, e não reconheciam e não reconhecem a cidade de Jerusalém como centro de adoração. O seu cânon das Escrituras, ou seja, a Bíblia deles, tal como é o caso dos saduceus, consistia exclusivamente nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Apenas nesses 5 primeiros livros. A associação com os samaritanos era evitada pelos judeus há 2000 anos atrás, e você pode ler isso em João capítulo 4, versículo 9, no episódio do encontro do Senhor Jesus com a mulher de Samaria. No entanto, esse contato era permitido em circunstâncias muito específicas. O relacionamento com os samaritanos, como fizera o Senhor Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4, é extraordinário. Primeiro, porque os judeus não se falavam com o samaritano, mas segundo, que Jesus está falando com uma mulher. E a mulher, há 2000 anos atrás, naquela região, ela não era considerada um ser humano pleno. Só para você ter uma ideia, quando o judeu estava orando, ele agradecia a Deus por 3 motivos. Primeiro, por ser descendente de Abraão. Eles tinham orgulho de ser filhos de Abraão segundo a carne. Segundo, eles glorificavam a Deus porque tinham nascido livre. Eles não eram escravos, porque eles foram escravos no Egito, ou pelo menos servos, mas agora eles eram livres. E o terceiro motivo, porque eles glorificavam a Deus, é porque tinham nascido homem, por não ter nascido mulher. Porque a mulher, muitos rabinos de 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás, eles observavam o comportamento feminino, tentando descobrir se a mulher tinha alma. Alguns desconfiavam que a mulher não tinha alma. Então era uma sociedade que não dava dignidade à mulher. Paulo, que também era da seita dos fariseus, que também foi criado aos pés dos anciãos judeus, ele recebeu a revelação do Espírito Santo. Por isso que ele fala que diante de Deus não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Porque Paulo percebe e já reconhece que a mulher é um ser humano pleno. E se você ler o capítulo 16 da carta que Paulo escreve aos Romanos, ali ele saúda muitas mulheres que cooperaram com eles na obra de Deus. Então é uma outra perspectiva em relação ao gênero feminino. Bom, agora Filipe certamente não teria tido a aprovação pelos judeus, porque ele sai da Judéia e vai pregar ali em Samaria. Então tinha irmãos judeus que eram contra esse princípio. Por quê? Porque na mentalidade de alguns judeus que tinham aceitado a Cristo, especialmente aqueles das seitas mais radicais, como os zelotes, essênios, fariseus, eles entendiam que para um gentio ter um encontro com o Messias, eles criam em Jesus, mas na mentalidade deles, a pessoa, antes de aceitar o Messias, primeiro ele tinha que se converter ao judaísmo, fazer a circuncisão, guardar as leis, conhecer primeiro
a fé judaica. E depois, e somente depois, ele estaria apto para aceitar o Messias. Essa é a mentalidade de muitos judeus da cidade de Jerusalém. É por isso que eles ficam escandalizados quando chegam as notícias que o evangelho está chegando em outros locais para não judeus. Em Lucas, capítulo 9, versículo 52, capítulo 10, versículo 30 e Atos, capítulo 8, versículo 5, esses versículos mostram que tanto o Senhor Jesus como seus discípulos tiveram sim contato com os samaritanos, mas em momentos muito específicos. O nosso textuário de Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5, mostra que o evangelho estava sendo pregado, propagado para além dos limites da Judéia. Mostra que havia um notável missionário. Que missionário é esse? Filipe, que saía por diversos lugares a pregar a palavra e a mensagem do Senhor Jesus. Essa pregação, essa propagação do evangelho, das boas novas, não era totalmente voluntária. Por que a gente usa essa expressão? Porque foi a perseguição que motivou a expansão. Então, embora Jesus tinha dito para eles que eles iam receber poder e ser minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins de Galiléia, até os confins da terra, mas eles não tinham ido. Eles vão sair de Jerusalém quando ocorrem as grandes perseguições que são movidas contra a igreja. Então o sangue dos mártires estava sendo derramado. O próprio Estevão foi apedrejado, nós estudamos isso na última aula. Tá? Então, essa perseguição, esse martírio motivou a pregação. E muitas pessoas, então, foram salvas pela pregação do Evangelho. Então, acima de tudo, está aqui em vista a pregação do Evangelho nas cidades da região, fora da província da Judéia. Vemos uma nova missão cristã na Samaria, depois na Galiléia, e outras missões cristãs em todas as partes da terra, além da Judéia. Então eles estão saindo da Judéia. Todavia, a atividade cristã se concentra, nesse primeiro momento, na província vizinha, que é a Samaria. E talvez também, posto que em proporções limitadas, fora das fronteiras de Israel, mas limitado. Claro que tinha gente ali no dia de Pentecostes que creram na mensagem pregada por Pedro e quando retornaram para os seus países de origem, levaram a palavra, óbvio, mas ainda dentro da sinagoga, ainda dentro da comunidade judaica. Mas o nosso textuário fala pregando a palavra. O verbo usado aqui, o verbo grego, com frequência aparece isolado, sem a adição de a palavra. Só aparece pregando e aí você subentende que é a palavra. Porque, na verdade, a ideia pregar já subentende o processo da evangelização. O seu sentido, claro que é pregar as boas novas. Então, a expressão pregando já estava subentendido a ideia, pregando o quê? As boas novas, o evangelho. Então, trata-se de um vocábulo distintamente missionário. Então, pregando está intimamente ligado à ideia de missões. Nesse caso, se refere não à pregação do Antigo Testamento e também não à pregação do Novo Testamento, porque ainda não estava consolidado, ainda não tinha os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Então eles estavam pregando, mas ainda não havia o Antigo e o Novo Testamento como nós temos hoje. Mas sim, eles estavam então pregando o quê? A mensagem de Jesus. Pregavam a mensagem da palavra acerca do Senhor Jesus Cristo, da vida do Senhor Jesus, seu nascimento miraculoso, o Verbo se fez carne, sua morte expiatória na cruz, o sangue que ele verteu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, sua ressurreição gloriosa no terceiro dia para nossa justificação e sua capacidade salvífica. Tanto é que Pedro deixa claro que só no nome de Jesus nós temos salvação.
É só quem aceita Jesus, só quem confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é que tem salvação. É isso que Pedro prega ali em Atos capítulo 4, versículo 12, quando ele declara: e em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado debaixo do céu entre os homens, no qual nós possamos ser salvos, a não ser no poderoso nome do Senhor Jesus. E isso está em simetria com João 14,6, quando Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa exclusividade na pessoa de Jesus. Claro, Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Filho do Deus vivo, então só nele há salvação. E também eles pregavam sobre o reino vindouro do Messias, bem como a sua glorificação. E o texto, versículo 5, capítulo 8, declara: e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. A promessa do Pai, dada pelo Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, declara: mas recebereis poder. A palavra grega dínamos, da onde vem o termo moderno dinamite. Então recebereis virtude, poder, ao descer sobre vós a pessoa do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui há uma simultaneidade, porque tem gente que colocou uma ordem cronológica. Primeiro nós temos que evangelizar Jerusalém, depois a Judéia, depois a Samaria, depois a Galiléia. Não é isso, o texto é simultâneo. É Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra, ao mesmo tempo. Tá? Não tem essa ordem cronológica. Então a perseguição encabeçada por Saulo de Tarso, ou do hebraico Shaul, que é o primeiro nome do rei de Israel. O primeiro rei de Israel chamava Saul, da tribo de Benjamim, e Paulo também é da tribo de Benjamim e tem o nome do primeiro rei de Israel, Saul. Então a perseguição encabeçada por Saulo, com a sanção das autoridades religiosas, porque ele tinha cartas do Supremo Tribunal Judaico, havia então espalhado os cristãos por toda a Judéia. Então a atividade de perseguição de Saulo só espalhou. É como se fosse uma fogueira com todas as brasas juntas e alguém vai tentar apagar, chuta a fogueira e um pedaço de brasa vai para outro lugar e aí pega fogo em tudo. Quer dizer, muitos incêndios acidentais acontecem exatamente assim. A pessoa, ao invés de apagar, chuta aquelas brasas são dispersas e aí pega fogo, aí aumenta o incêndio. Esse é o tipo de analogia que a gente faz, o que Saulo fez. Ele foi querer reprimir, perseguir, espalhou a fé. Em vez de acabar com a fé, isso só aumentou. Agora, a mensagem cristã atingia a província da Samaria e a cidade de Samaria, de conformidade com os termos exarados na grande comissão. Lembra, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, a ordem do Senhor Jesus. E Filipe, tal como Estevão, era dotado de grande poder espiritual. Foi um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém, conforme Atos capítulo 6, versículo 3. Nós não podemos confundir esse Filipe com o Filipe evangelista, aquele que tinha suas filhas que profetizavam e que morava na cidade de Cesareia. São Filipes diferentes. Esse era diácono, ele não era evangelista, ele era o diácono. Assim como também foi separado Estevão e outros diáconos, 7 diáconos. É mesmo possível que tanto Estevão como Filipe tenham realizado obras maravilhosas que ultrapassam mesmo as dos apóstolos. Obras extraordinárias. Filipe foi o missionário que abriu a trilha para o mundo exterior. Saiu da província da Judéia, saiu da comunidade judaica e vai
levar a palavra para gentios na percepção judaica, nesse caso os samaritanos. Então ele liberta a igreja cristã das amarras, ou nós podemos chamar até do que hoje a gente fala muito, né? Fala, a pessoa tá presa dentro de uma cúpula, né? De um bloco, né? De uma bolha, é isso que se fala, né? Então, Filipe vai liberar o cristianismo da bolha judaica, avançando para a província de Samaria. Depois do seu ministério na cidade de Samaria, Filipe seguiu para a estrada de Jerusalém a Gaza. Onde é a faixa de Gaza hoje? Ali haviam 5 cidades dos filisteus, que a palavra Palestina vem da palavra Filistia, Palestine, filisteus. E ali havia 5 principados principais: Gaza, Ecrom, Gade, Asdod e acho que já falei Gaza, né? Askelon. Então são 5 cidades, 5 principados dos filisteus ali na faixa de Gaza. Então, o que é a Palestina historicamente? A faixa de Gaza. A faixa de Gaza é a Palestina. O resto, antigamente, seria o quê? Província da Judéia, a província da Samaria, a Galileia, que formava então o reino do antigo Israel. Terra dos filisteus é somente a faixa de Gaza, onde está ocorrendo a guerra lá. Ali é a faixa de Gaza. Bem, então depois do seu ministério na cidade de Samaria, Filipe seguiu para a estrada de Jerusalém a Gaza. Saiu de Jerusalém e foi para a faixa de Gaza, a fim de conduzir os pés de Cristo, eunuco da rainha etíope, Candace. Atos 8, 26 a 38. Deixa eu só lembrar você de um detalhe. As pessoas que moram hoje na faixa de Gaza não são os filisteus. Os filisteus desapareceram no limiar da história. Desapareceram eles foram absorvidos por outras nações e quando os árabes invadiram, arabizaram a região. Portanto, quem mora ali hoje são árabes, a maioria muçulmana. Então, aqueles filisteus antigos lá da época do rei Davi não existem mais. Eles foram, com o tempo, aculturados, absorvidos e acabaram. Hoje quem mora lá são árabes, tá? Então não dá para dizer que quem mora na faixa de Gaza é filisteu. Não, não é. A faixa de Gaza é o que era a Filistia na época antiga. Mas hoje quem mora lá são árabes. Tá? De acordo com a tradição, esse foi o começo da missão cristã no continente africano. De quem? Do eunuco. Não é o eunuco da rainha da Etiópia? Ele era um prosélito, ele foi em Jerusalém adorar, ele tinha o rolo do profeta Isaías, já era um crente, mas ele não conhecia, ele estava lendo Isaías 53, e ele lendo Isaías 53, ele lendo alto, e aí o Espírito de Deus levou Filipe viu ele na carruagem, lendo o profeta Isaías. Aí Filipe perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Ele estava lendo Isaías 53, que é o servo sofredor. Ele falou, não, eu não entendo, eu estou lendo, mas eu não sei do que eu estou lendo. Aí Filipe prega para ele, fala, isso é Jesus, o servo sofredor, que morreu, que levou nosso pecado. Ele aceitou a Jesus, e como ele já não tinha visto, ele não era idólatra, ele não era nada, ele pediu para ser batizado. Porque a pessoa que já não é idólatra, já é uma pessoa que ele vivia uma vida de santidade, porque o Deus de Israel exige santidade. Então, ele tinha a adorar, ele tinha ido adorar lá em Jerusalém. Ele tinha uma Bíblia, imagina, não a Bíblia completa, mas o rolo do profeta Isaías ele tinha. E são indícios da fé viva do eunuco. Então ele falou, o que impede eu ser batizado? Não tem impedimento nenhum, porque você já não é idólatra, você já é um homem que vive a palavra, guarda a lei de Moisés, então só faltava aceitar Jesus mesmo. Ele aceitou, então ele foi batizado por Filipe. E segundo a tradição, ele que começou a missão cristã na África, porque a Etiópia fica no chifre da África. Bom, ele sendo um oficial, ele tornou-se então o primeiro missionário cristão entre o seu povo
que é a igreja da Etiópia hoje, a igreja católica da Etiópia, a igreja católica ortodoxa da Etiópia, ela acredita que esse Filipe seja o primeiro missionário lá, portanto, o que evangelizou a Etiópia. Historiadores antigos, incluindo o Eusébio de Cesareia, que foi um grande historiador do século IV, eles confundem o Filipe diácono com o Filipe apóstolo ou evangelista, porque é o mesmo nome. E o nosso textuário diz que anunciavam-lhes a Cristo. Então Filipe não se mostrou relutante por pregar o evangelho a pessoas não judias. Não, ele foi em Samaria, sabia quem eram os samaritanos e mesmo assim apresentou Jesus. Conforme os próprios apóstolos hesitaram. Observe que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Veja que interessante, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas Filipe foi o princípio do ministério dele. Então foi necessário que o Senhor Jesus desse a Pedro uma visão especial. Pedro está lá na cidade de Jope, atual Jafa ou Iafo, Iafo. Hoje é uma vila de Tel Aviv, mas já foi o contrário. Tel Aviv já foi uma vila de Iafo. Esse é um porto que existe e nesse porto havia a casa de Simão, o curtidor, e Pedro estava na casa dele. E aí ele estava orando e teve um sonho. Ele viu um lençol branco com animais considerados impuros pela religião judaica e a voz dizia para ele matar e comer, se alimentar de animais impuros. Mas na verdade, aquela visão era para que Pedro pregasse para os gentios. Essa é a ideia, que ele levasse o evangelho para os gentios. Embora muito antes disso, lhe tivesse sido ensinado a necessidade da missão evangelística entre os gentios. Jesus tinha falado, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então ele ouviu isso, só que eles não estavam muito certos, né? Tanto antes da ressurreição de Cristo, como antes da sua ascensão, Jesus deixou a grande comissão. Embora o Senhor Jesus fosse judeu de nascimento, ele mesmo não negligenciara em ministrar aos samaritanos. E aí estão os versículos, João capítulo 4, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Agora, especificamente o trecho de João, capítulo 4, versículo 25, ensina-nos que os samaritanos possuíam também esperança messiânica. Eles também estavam esperando o Messias. Então olha como eles eram influenciados pelo mesmo sentimento que havia no judaísmo. As primeiras pregações de Filipe naquela região, sem dúvida alguma, anunciavam o quê? O caráter messiânico de Jesus, que Jesus era o Messias. A ressurreição de Jesus Cristo ocupava lugar de destaque na mensagem, porque eles viram Jesus ressurreto. Então eles falavam da ressurreição de Jesus e essa é a mensagem também dos primeiros discípulos. O trecho de Atos, capítulo 8, versículo 32 a 35, mostra que Filipe se escudava nas profecias do Antigo Testamento, até porque não tinha o Novo Testamento ainda. Da maneira que tem hoje, esses 27 livros do Novo Testamento, não tinha. Então eles usavam o quê? O Antigo Testamento, os Salmos, as profecias de Isaías, né? Filipe pregava sobre Isaías capítulo 53, que fala da morte expiatória de Jesus, sua missão como servo sofredor e a sua ressurreição. Isso você lê em Atos capítulo 8, versículo 32 e 35, ele está citando Isaías 53. Então não deixa de ler Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, que parece que o profeta Isaías está no pé da cruz, escrevendo sobre a morte expiatória do Senhor Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si nossas enfermidades, que nem aquele bode emissário levava o pecado para o deserto. O sacerdote confessava o pecado sobre o bode expiatório e soltava ele no deserto. O outro bode é o expiatório, expiação com sangue. Então, tanto o bode expiatório como o bode emissário de Levítico, capítulo 17, os dois, eles são para expiação do pecado. São os dois bodes. Os dois são símbolos. São símbolos do quê? Da morte de Jesus na cruz. E no capítulo 53 de Isaías,
ali fala que o Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si. O nosso pecado foi colocado sobre Jesus, assim como se fazia também no sacrifício que o sacerdote fazia em relação aos 2 bodes que Deus manda eles sacrificarem. Então, se você ler com atenção Levítico, capítulo 16, eu falei 17, mas é o capítulo 16. Capítulo 16 de Levítico fala de 2 bodes, o emissário e o expiatório. Ambos simbolizam Jesus. Por quê? Porque ambos os bodes é para a expiação do pecado. Então, portanto, o único que expia o homem do pecado é o Senhor Jesus. E isso está em simetria com Isaías capítulo 53. Então leia o capítulo 53 de Isaías, que você vai entender a analogia dos 2 bodes, o expiatório e o emissário, ambos para expiação do pecado. Amém. Vamos então dar continuidade à nossa lição 10, a expansão da igreja, introdução e conteúdo da lição 10. Nessa semana, então, a primeira semana do mês de setembro, a Semana da Pátria, vamos estudar como a igreja foi dispersa. Por causa do quê? Da perseguição. Até então, os cristãos, judeus de Jerusalém, que tinham aceitado a Jesus como seu Messias, eles estavam concentrados na Cidade Santa, em Jerusalém, e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho, como Jesus tinha dito, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas tudo mudou. Quando o quê? Quando Estevão foi martirizado. O diácono da igreja, o Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos para servir, para ser diácono, ele foi morto por causa da sua fé. E quem pegou a roupa de Estevão foi Saulo, que futuramente seria o apóstolo Paulo. Na verdade, o Senhor Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos deviam levar a palavra para todo mundo. Vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Se não vem a perseguição, se não ocorre o martírio de Estevão, eles não tinham saído de Jerusalém. Mas a hora que eles sofrem grande perda e são obrigados a sair da cidade, ao invés do cristianismo sair derrotado, aí que ocorre o contrário. O cristianismo, então, é uma fé que vai triunfar. Então, o fato da perseguição, aparentemente, parece que vai causar um prejuízo. Pelo contrário, os cristãos se animaram ainda mais e saíram pregando, levando as boas obras, as boas novas para outras pessoas. Então, qual é a palavra-chave da lição de número 10? Evangelização. Essa é a palavra-chave. Então, o primeiro tópico da nossa lição: a igreja diante da perseguição. 1.1. Embora perseguida, não fragmentada. Por conta, então, da perseguição que foi movida contra Estevão, e Estevão foi martirizado, Lucas enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então os apóstolos mesmo ficaram em Jerusalém. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, na própria Jerusalém. Quando eles prendem Pedro, quando prendem João, quando ocorre até a morte de Tiago, irmão de João. Então, uma perseguição focada ali naquela igreja de Jerusalém. Então, basicamente, no primeiro momento, a perseguição dos líderes da igreja. O fato deles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Claro que foram. Pedro foi até preso. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisavam deles. Então eles ficaram ali, cuidando daquela igreja. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu. Que naquele momento em diante,
alcançaria todos os crentes. Agora, a perseguição não estava só na liderança, agora estava em todos que declaravam seguir o Messias Jesus. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersa ou dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. 1.2. A igreja em luto. A narrativa de Lucas, que está registrado em Atos, capítulo 8, versículo 2, declara: uns varões piedosos foram enterrar Estevão, o primeiro mártir, e fizeram sobre ele grande pranto. Bom, a palavra cofetós, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação, luto. Bom, é verdade que no judaísmo você até contratava pessoas para fazer luto, para chorar no velório. Então havia essa prática. Mas esse caso é um pranto sincero, né? Não é aquilo que foi contratado, né? Não é teatro. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos, gente séria, gente comprometida com a fé. Então o texto não especifica quem eram esses varões piedosos, essas pessoas piedosas. Alguns acreditam que eram judeus que viviam, que moravam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. Bom, o contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento, esse choro, antes também de fugirem ou de serem dispersados. 1.3. Mas a igreja não se desespera. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou, passou pelo luto, pelas lágrimas, mas não entrou em desespero. O texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou destruída pela tristeza. Não é isso que mostra o texto. Um dos seus membros, queridos e ilustres, havia sido morto, martirizado, o diácono Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de poder de Deus. Claro que isso vai trazer consequências, mas isso não calou, nem tampouco impediu o entusiasmo, a alegria, o gozo dos primeiros cristãos em avançar como testemunhas do Senhor Jesus. Então, o resuminho do primeiro tópico: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida na fé, firme no propósito de evangelização e atuante na luz da palavra de Deus. Bem, 2. O segundo tópico: a igreja que evangeliza. Bom, a igreja que não evangeliza, ela vai deixar de ser evangélica, né? Porque o evangelismo faz parte da essência da igreja. A igreja foi chamada para fora para ser testemunha. Então, 2.1, evangelização centrada na palavra. Existem grupos hoje que dizem serem cristãos, mas estão pregando uma outra coisa. Um pregam uma teoria da prosperidade, outro prega o que a organização religiosa preconiza. Então é um perigo, porque a evangelização ela tem que ser centrada na pessoa de Jesus, na palavra de Deus, não em invencionice humana. Em Atos, capítulo 8, versículo 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando as boas novas, a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem do Senhor Jesus avante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus, porque o que muda a pessoa é a palavra. O Senhor Jesus disse assim: santifica-me na palavra, ou na verdade, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para você ter uma vida santificada, uma vida debaixo do temor de Deus, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter disciplina para ter um espaço para ler a palavra.
porque a palavra de Deus esmiuça a penha, a palavra de Deus produz vida, a palavra de Deus tira os temores, os medos. A palavra de Deus muda o comportamento humano. Então, você quer ter uma fortaleza na sua vida? Dê mais espaço para a palavra de Deus. Comece a ler mais a Bíblia. Reserve um período para você orar e meditar na palavra. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares, eles não paravam de falar das boas novas a respeito do Senhor Jesus, porque eles entenderam o plano da redenção. A igreja primitiva operava guiada, dirigida, debaixo da orientação da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Por quê? Porque o Pai fez um plano. Quem realizou o plano do Pai, quem executou, foi o Filho, não foi o Pai. Quem se fez carne foi o Filho. Quem morreu na cruz do Calvário foi o Filho. Mas Jesus falou que voltaria para o Pai e deixaria um outro. Alos é a palavrinha grega que significa outro da mesma natureza. Então, o Espírito Santo é o Consolador da mesma natureza do Pai e do Filho. E o Espírito Santo é que governa a igreja na atualidade. Portanto, firmado na palavra, sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões. Então, quando você prega a palavra pura, a palavra de Deus, então Deus salva, cura, opera maravilhas quando se foca na palavra. O problema é que muita gente está inventando coisa, contando experiências que podem ser até importantes, mas que não têm a mesma autoridade da palavra. Seja uma experiência importante, mas pessoal, nós temos que focar na palavra, é a palavra de Deus que produz vida. Então não pode ficar apenas dando palestras de motivação. Nós temos que ler a Bíblia, ministrar o conteúdo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que muda as pessoas. As palavras de motivações servem de motivação para aquele momento. Agora a Bíblia vai levar você a ter um relacionamento com Deus, tem a ver com vida eterna. Então, a fidelidade na palavra produz conversão, produz milagres, produz conversão e curas. Se queremos evangelizar com êxito, que é êxito na evangelização, então se precisa o quê? Viver pelo poder do Espírito e estar centrado na Bíblia. Então, enquanto a igreja ora e estuda a palavra, ela cresce saudavelmente. Ela cresce e se fortalece com conteúdo espiritual. 2.2, evangelização sentada em Cristo. Então, primeiro, uma evangelização utilizando a Bíblia, a palavra de Deus. Não é a tradição, não é o especialismo, não é visão, não é isso. É a Bíblia. Não é livrinho, não é outro evangelho. Não, é a Bíblia Sagrada. Segundo, uma evangelização centrada na pessoa de Jesus. Pregando a respeito de Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus veio para redimir a humanidade. Então, toda uma mensagem centrada, cristocêntrica. Não se falava de apóstolos, não se falava de profetas, se falava de Jesus, o Salvador. Então, Filipe, um dos 7 escolhidos, um dos diáconos, também foi disperso. E ele chega a Samaria e sabe o que ele prega? Atos capítulo 8, versículo 5. Lhes pregava Cristo, o Messias, o Salvador, o desejado, o escolhido. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à Bíblia, à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente cristocêntrico. O nome de Jesus deve ser proclamado. Tudo a gente deve fazer na autoridade do Senhor Jesus. Então, além da palavra, tem que ocupar o local fundamental, central, a pessoa do Senhor Jesus. Uma vez, eu estava na igreja e uma autoridade política muito importante da cidade foi visitar a igreja e sentou do meu lado. E mais para o final do culto, ele fez uma observação que me chamou a atenção. Ele disse assim:
Olha, professor Alberto, sabe por que eu estou admirado de estar aqui nessa igreja? Porque vocês só falam de Jesus aqui, né? Quer dizer, ele entendeu que nós somos uma igreja cristocêntrica. Só se fala de Jesus, óbvio. Porque Jesus é o Salvador. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o que executou o plano do Pai. E o próprio Jesus falou que era no nome dele que era para expulsar demônios, falar línguas espirituais, curar, abençoar. Era em nome de Jesus, não é em outro nome. Não existe. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, todos os evangelhos, os 27 livros do Novo Testamento, o único nome que é citado é o nome do Senhor Jesus. Não é Paulo, não é Maria, não é João, não é Pedro. Essas pessoas não são citadas como objeto de culto ou mesmo de algum tipo de lembrança para ficar dando ênfase no nome deles. Não, eles podem ser citados como exemplos de fé. Mas culto, invocar com fé, é sempre o nome do Senhor Jesus. É isso que diz a palavra. Portanto, a igreja cristã bíblica é cristocêntrica. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Cristo tem que ser o centro da sua pregação, da sua igreja, da sua fé. Cristo é o centro de tudo. Assim, a evangelização precisa ser focada na obra de Jesus, na obra que o Senhor Jesus executou na cruz do Calvário, no sangue que ele verteu na cruz. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base é uma pregação vazia, efêmera, passageira, é modismo. Então a mensagem da cruz é que transforma a vida, é que muda a perspectiva, é que transforma a cosmovisão das pessoas, porque ela traz cura, libertação, salvação. Jesus fala, eu vos dou a vida eterna. Então nós temos que falar do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas, libertas, transformadas, convertidas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, em capacidades humanas, em conceitos humanos, mas nós temos que priorizar a ação, o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Não precisa inventar nada. O que você precisa é orar mais e ler a Bíblia. Se qualificar para pregar o que a Bíblia fala. Não invencionices humanas. Então o resumo do tópico 2 é: a igreja cheia do Espírito Santo é cristocêntrica. Ela anuncia a palavra com autoridade, com poder, porque é uma igreja que ora. Último tópico, o terceiro: a igreja que dá suporte à evangelização. Tudo que a gente faz na igreja tem objetivo, evangelização. É preocupante, é perturbador festividades dentro da igreja que não tem esse objetivo. Aí vai fazer uma festa, é para os próprios crentes. Não tem sentido. Tudo que a gente for fazer tem que pensar na evangelização, em convidar pessoas para que as pessoas tenham uma experiência com o Senhor Jesus, despertar a fé dela, levá-la ao encontro do Criador, do Salvador. Então, 3.1, o suporte da igreja. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Está em Atos 8,14. Então essa passagem, ela mostra que a igreja de Jerusalém, ela dava suporte para a obra missionária. E um suporte muito importante, porque ela está enviando duas pessoas preparadíssimas, que é Pedro e João. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Então não basta mandar o missionário. Deixa o missionário lá, coitado. Não, a igreja, não é todo mundo que dá para ir para a obra missionária, mas você pode escrever para o missionário, mandar uma palavra de WhatsApp para ele,
enviar a sua contribuição, orar por ele, mandar uma mensagem de motivação. Não pode mandar um missionário para agora não tem mais nada com isso, já mandamos um missionário. Não, não é assim. Nós temos que ter responsabilidade, não basta mandar missionários. É necessário dar-lhes o suporte na missão que realizam. Eu glorifico a Deus, porque nós temos em Campinas a missão Ceifa. Nós enviamos missionários, mas nós mantemos um contato constante com eles. Temos um culto chamado Culto de Missões, para lembrar dos nossos irmãos que estão lá fora, para orar por eles, para contribuir, para conhecer o trabalho que eles estão fazendo. A igreja tem que dar suporte para quem envia. Não pode enviar e falar, agora não tenho mais nada com isso, já enviei. Não, tem que continuar orando, dando estrutura, dando todo o suporte espiritual, material, emocional. Tudo isso é função da evangelização. 3.2. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então eles ensinaram e agora vão dar a experiência para eles também. Esse texto mostra que além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja é relevante. É importantíssimo. Você tem que ensinar. E ensinar é mais difícil. Ensinar é mais difícil. Denota tempo, dedicação, recursos. Mas tem que ser assim. Jesus deixa claro. Ide e ensinai. Ou seja, discipulai. Não é? Hoje tem muita gente que é fã de Jesus. Não, Jesus é um cara legal. Aí põe uma fita na cabeça, 100% de Jesus, uma camiseta escrito Jesus bem grande e acha que é discípulo. É fã. Nem sabe o que é evangelho. Você pergunta alguma coisa da Bíblia e nem sabe. Né? Fala cada coisa. Teve um que falou assim, falou pro meu pai, uma senhora, coitada, disse que era cristã. Sabe o que ela falou pro meu pai? Ô, seu Lazinho, como diz a Bíblia, me ajuda que eu te ajudarei. Aonde que a Bíblia diz isso? Lá em Josué, a Bíblia diz, esforça-te que eu te ajudarei. Ela me ajuda que eu te ajudarei. Vê se tem. Então a pessoa, o outro estava pregando, sabe o que ele falou? É como diz a palavra de Deus, uma andorinha só não faz verão. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Isso aí é um provérbio de Campinas, que era a cidade de andorinhas. Agora ele vai falar uma coisa dessa? Como diz a palavra de Deus, uma andorinha só não faz verão. Não, a Bíblia não fala isso. Quer dizer, não lê a Bíblia, não estuda. Não foi discipulado. Igrejas que a pessoa aparece lá no batismo, quem quer ser já vai dando banho na pessoa. Não, você precisa qualificar a pessoa precisa saber o que é batismo, se realmente morreu para o pecado, se pode ser sepultado nas águas batismais, se já é salvo. Agora uma pessoa cheia de vícios, uma vida toda atrapalhada, vai tomar um banho achando que o batismo purifica a pessoa do pecado? Em hipótese alguma, nenhum ritual de água humano purifica o homem do pecado. Só o sangue de Jesus tem poder para purificar o homem do pecado. Nenhum ritual tem poder. Agora, claro, a pessoa tem que ser discipulada para entender o que significa a ordem de Jesus para batizar as pessoas. Então, o discipulado é fundamental, especificamente no mundo pagão como é o nosso. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Ainda está no universo de pessoas que conhecem a Bíblia. Samaritano conhecia a lei de Moisés, era circuncidado, não era idólatra, conhecia o Deus de Abraão. Aquele eunuco, mas ele era gentil? Era, mas ele era um prosélito, ele tinha de Jerusalém adorar, tinha o rolo do profeta Isaías. Então, foi fácil, batiza. Agora, e quando chega-se no mundo pagão? São pessoas que adoram ídolos, que servem a espíritos enganadores, cheios de vícios. Tem que discipular. Uma coisa, então, é você pregar para um filho de crente que nasceu na igreja, foi na escola bíblica dominical, não é idólatra, não tem vícios. Aí pede para batizar, pode batizar. Outra coisa é uma pessoa que vem do mundo, cheio de vícios, de engano, de imoralidade, de idolatria. Você tem que ensinar. Então é diferente os contextos. Mas o Senhor Jesus alertou, ide e ensinai as nações. Tem que ensinar, tem que discipular. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes
Eles não tinham recebido o Espírito Santo. E aí eles foram orar para que eles recebessem então o poder. 3.3. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado é incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados, homens com conhecimento das coisas de Deus. E eles foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Olha que bonito, né? Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo, sem receber poder, sem serem cheios do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos convertidos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal. Então a pessoa aceitou a Jesus, nós temos que motivar essas pessoas a receberem poder, a serem revestidas de poder, a serem batizadas no Espírito Santo. É uma função da liderança da igreja, do professor da escola bíblica dominical, de você que já teve essa experiência, você que já foi batizado no Espírito Santo, você que recebeu poder na sua vida, você tem que incentivar os novos convertidos a serem cheios do Espírito Santo. Essa é a ideia de João e Pedro terem ido em Samaria. Então, o resuminho do tópico 3. A igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o poder do Espírito Santo, sem ser orientado, dirigido, sem ser cheio do Espírito Santo, sem receber o revestimento do poder, não há discipulado completo. Falta alguma coisa. A igreja Assembleia de Deus, todo novo convertido, incentivava ele a ser cheio do Espírito Santo, incentivava ele na vigília, a ele se consagrar. Nós precisamos retomar esse princípio. As pessoas, elas têm que ser cheias do Espírito Santo, senão elas não vão suportar a situação e as ideologias desse mundo. Considerações finais. Nesta lição, vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição. É como se tivessem chutado a fogueira e as brasas caíram lá no meio do mato seco e pegou fogo em tudo. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro. Aonde estava baseada essa evangelização? Mesmo na perseguição, baseada na Bíblia, na palavra e na cruz de Cristo. Isso é evangelho. Evangelho não é invencionice, vem para a minha religião, não é isso. Arrependei-vos, mudança de vida, leitura da Bíblia, experiência com Deus, sempre focando a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Sem Cristo e sem a Bíblia, não existe evangelho. Existe religião, existe filosofia, existe ideologia, mas não salvação, não fé verdadeira. Eu quero fechar essa lição relendo o que eu já falei, mas eu acho importante ficar gravado no seu coração Atos 4, 11 e 12. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, o qual foi posto cabeça de esquina. Então Jesus é a grande rocha, é a pedra onde a igreja está edificada. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. A igreja tem que pregar a Bíblia e ser cristocêntrica. Jesus é o centro, é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia não destaca os métodos de Filipe. Não destaca. Nós não sabemos qual foi o método que Filipe usou em Samaria. Mas você percebe que houve a ênfase do poder do Espírito Santo e da palavra. Se você lê com atenção o capítulo 8, você entende isso. Esse é o exemplo que eu e você deve seguir. Qual? Palavra e busca do poder de Deus. Jesus é o centro da nossa fé. Que Deus continue abençoando a sua vida. Próxima lição, lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E olha só,
é o Dia Nacional de Missões, 14 de setembro. E vamos trabalhar então essa temática. Eu quero lembrar você que tem condições econômicas e que tem vontade de visitar Israel, 16 a 24 de novembro de 2025, o grupo do professor Alberto estará fazendo essa viagem para Israel. E você é nosso convidado. Se você quiser ligar na Renova, aí está o telefone 019-3241-2424. Não esqueça de dizer que você quer no grupo do professor Alberto. Tem condições econômicas? Invista em você. Vamos ter um curso teológico, uma imersão bíblica. Vamos celebrar a Santa Ceia no Jardim do Túmulo. Vai ser uma grande bênção e você é o meu convidado. Quero então apresentar aqui os livros. Olha só, agora você tem aí o link da descrição do Mercado Livre. Se você quiser adquirir o livro O Povo de Israel, esse que fala dos samaritanos, que vai ser útil para a sua lição de escola bíblica dominical, O Povo de Israel. Cada exemplar desses livros, R$50 cada um. Se você quiser comprar o combo, os 3, você pode dividir até 6 vezes sem juros. É só entrar aí no Mercado Livre, está disponível. Então aí está o nosso link. Você pode adquirir só um livro, R$50 cada um. Cada livro desse custa R$50, mais o frete, né? Então, você tem Jerusalém no Imaginário Religioso, um livro lindo sobre a cidade de Jerusalém. Por que nós temos esse carinho por Jerusalém? Contando na perspectiva histórica do judaísmo, do cristianismo ou da velha cristandade, do catolicismo, depois do islamismo, depois do protestantismo, até chegar ao movimento pentecostal. E esse livro é geografia bíblica. Nós não falamos aqui da província da Judéia, da província da Samaria, da província da Galileia. Você, através desse livro, você vai ter tudo isso explicado de maneira pormenorizada, facilitada, para você também crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então está aí o nosso link e você pode também entrar em contato com a STADEC. Se você for de Campinas, entre em contato com a STADEC, você pode também adquiri-lo lá na nossa escola teológica. Foi muito bom estar com você. Você é uma bênção. Recebe aí o nosso abraço, que Deus abençoe você. E eu peço um favor para você. Eu preciso que você curta, compartilhe desse material para que mais pessoas possam ser evangelizadas, tocadas pela palavra. Então envie esse link aí para o seu pai, para o seu tio, para o seu marido, para o seu primo, para o seu namorado, para o seu amigo de trabalho. Compartilhe esse link. Curta. E você vai abençoar pessoas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Good.